Graça e paz, irmãos, uma boa noite. Vamos nos achegando. Hoje, dia 10 do 5 de 2020, nós estamos num culto de domingo, um culto público de adoração, de louvor. Hoje pela manhã estivemos homenageando as mães, né? Hoje é dia das mães, todas as mães, que a graça de Deus permaneça sobre essas vidas que são importantes demais para nós, mães que trouxeram à luz os seus filhos, outras que, além de trazerem seus filhos à luz, também entregou eles para serem usados por Deus. Então, Deus abençoe todas as queridas mamães, Lucilene Aric, a Rose Sierra, a Osvaldo, Alberico, passou uma ali, eu não vi, mas Deus abençoe. Então, nesse domingo, a gente quer trazer a todas as mães aquilo que é essencial, que é Deus, é o maior presente que alguém possa receber na vida, né? Tá? Então, todos vocês que forem participando, se quiserem se saudarem, né? Com a paz, com a graça e com a paz, fica à vontade, tá? Não sei se a Marina Pretel está conosco, mas aí eu peço aos presbíteros, o Alberico, o Dione, Milena Vasconcelo. Boa noite, Milena, graça e paz. Feliz Dia das Mães, né? Eu te falando que a gente teve hoje, pela manhã, nós estivemos homenageando as mães. Foi um tempo muito bom de reflexão, né? E falando da importância que são as mães para as nossas vidas, para o mundo, para a família. Então, em todos os segmentos, a mãe é uma figura muito, muito essencial, muito importante. Que Deus abençoe a todas, de coração. E que hoje à noite a gente também possa trazer uma palavra de ânimo, de renovo. Eu não sei como você se encontra hoje, mas independente de como você esteja, fique conosco e Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te abençoar poderosamente, tá? E o meu desejo é que Ele se revele a você cada dia mais. Nós precisamos de Deus. Vamos orar? Vamos fazer essa primeira oração? Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem estado presente na nossa vida, tem se revelado a nós, tem se manifestado com graça, com poder, com misericórdia, com tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Mais uma vez eu quero agradecer a Ti pela igreja, por todas as mães que nesse dia, Pai, são homenageadas, são lembrada de forma muito carinhosa, muito amorosa, por todos os filhos, por todos aqueles que sabem da importância que elas são e que exercem no mundo inteiro, dando à luz mulheres e homens importantes e que são usados por Deus. Hoje, Pai, eu falei pela manhã que as mães não tenham receio de entregarem os seus filhos ao Senhor, assim como Ana fez, deu à luz ao Samuel e depois de 1 ano foi e entregou ele para ser usado pelo Senhor no templo, na igreja, na sua missão. Então, que as mães de hoje também não tenham receio de entregarem suas filhas e seus filhos, de consagrarem com os lábios, no ato de profissão, de fé,
mas também de entrega total ao Senhor. Então, eu agradeço-te pela minha mãe, pelos meus pais que fizeram isso. E aqui eu estou, Pai, cumprindo aquilo que o Senhor designou a mim para fazer. Não estou aqui como um aventureiro, como caiu por acaso, não, mas cada passo da minha vida o Senhor tem me conduzido, e isso vai se tornando mais claro cada dia que a gente vai vivendo. E eu tenho plena certeza também, todos os irmãos que o Senhor leva para outras partes, nós estamos aqui em Santo Anastácio, o Senhor leva para outros lugares, esses irmãos, essas irmãs também estão numa missão. Elas não estão ali por acaso. E da mesma forma como os meus pais me abençoaram, abriram mão de mim, a minha família inteira, esses pais, essas mães, essas famílias também têm feito com os seus filhos, com as suas filhas. E o melhor lugar é a gente poder estar fazendo aquilo que o Senhor quer, que a gente tem convicção. A gente paga um preço, é árduo, às vezes a gente quer abrir mão, a gente quer voltar, retroceder, voltar atrás, mas o Senhor vai confirmando, o Senhor vai tornando isso mais forte e mais intenso. Então, essa oração eu sei que identifica, se não todos, mas uma boa parte, como discípulos, como missionários do Senhor, enviados em todo lugar que o Senhor tem nos plantado. Então, continue nos abençoando, nos dando graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos, tá? Eu creio que agora um número maior, né? De irmãos, de irmãs. Boa noite, tá? Alegria ter você aqui. A gente falou, eu já falei, mas eu percebi que já entrou mais alguns. E permaneça conosco, é um culto especial. Hoje pela manhã estivemos homenageando as mães. À noite agora vamos trazer uma palavra bem precisa ao seu coração, no nome de Jesus, né? Ele vai falar a todos nós. Nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos continuar louvando, tá? Nós vamos louvar a Deus com cânticos, com hinos e depois vamos continuar trazendo a palavra de Deus e você permaneça conosco, tá? Eu costumo falar sempre o texto que a gente vai estar usando na pregação, que é João capítulo 9. João capítulo 9. Então hoje vai ser uma palavra bem de evangelística, uma palavra de encorajamento, de edificação para nós. Então, o Senhor vai estar nos usando da maneira que Ele quiser. Cibele, minha sobrinha, a Delma, a Margarete, a Duda, o Luciano, a Cristina Barreto, todos vocês que estão entrando agora, tá? Vai uma saudação calorosa. Então, vamos permanecer juntos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos os corações. Eu vou cantar um hino, o 47. Se você tiver o inário no seu o aplicativo no seu celular, ou se você tiver a Bíblia com inário, então fique conosco. Louvamos-te, ó Deus, pelo que por nós Desculpa, eu vou voltar, tá? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te damos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém.
tua glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, te rendemos, Senhor. Aleluia, a tua graça imploramos, amém. Graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus, que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Bendito, bendito é o nosso Deus que tem nos acompanhado. Então, os presbíteros, os irmãos, confraternizem aqueles que estão conosco, tá? Diga, olha, seja bem-vindo, você já tem nos acompanhado, né? Minha família, eu tenho falado aqui, lá do Ceará, o Oswaldo também, diácono, foi diácono meu lá na Vila Geni, o diácono, a Lorilda, família tem nos acompanhado, Deus abençoe vocês, tá? Então, todas essas pessoas queridas, né? A Milena da nossa igreja está em Quidauana, né? Mato Grosso. Então, vai a nossa saudação especial, tá? Nós vamos cantar cânticos de louvores e depois desses cânticos eu vou estar orando novamente pelas mães e qualquer outro motivo que você coloque. Tá? Então, permaneça conosco, não saia daí, nós vamos cantar 2 cânticos e depois uma oração pelas mães e por qualquer outro motivo, pedido que você queira colocar. E o nosso texto bíblico, que nós vamos trazer a mensagem nessa noite, se encontra em João capítulo 9, é a cura do cego de nascença. Eu quero trazer uma mensagem que atinja o coração dos irmãos da igreja e, porventura, de alguém que está precisando de uma palavra evangelística. Então, que Deus use a minha vida, tá? Que Deus fale a todos os corações. Sueli Assunção, Solange Mioto, tá? E os demais que estão conosco. Então, nós vamos estar aí juntos nessa missão gloriosa, que é adorar a Deus, adorar o Senhor, tá? Esse cântico, ele é bem animadinho, né? Eu espero que todos vocês o conheçam. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti o quê? A alegria, a alegria, 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 deixará. Oh, 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 oh. Senhor Deus está no meio de ti, Senhor Deus te salva,
sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e deixará sobre ti o que? A alegria, 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 deixará. Que Ele deixe a alegria nos nossos corações, alegria, alegria, alegria no Senhor. Salmo 100, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor. Paulo falando aos filipenses, né? Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Então não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Ao chegar aqui, nesse lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria louvamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Amém. Esse último cântico, e aí depois nós vamos à pregação da palavra de Deus. Esse que nós acabamos de cantar, de louvar a Deus com alegria, então lembra da nossa comunhão, né? De estarmos juntos em comunhão, de podermos nos cumprimentar, e no nome de Jesus, logo, logo, isso vai ser restaurado e a gente vai voltar a essa prática tão saudável, né? A gente nunca viu que é tão importante para nós, né? A gente poder estar junto no mesmo lugar, a gente poder nos cumprimentar, coisas tão simples, né? Irmãos, e como o mundo dá reviravoltas, né? Quem jamais pensou isso, né? Nós não estamos num país que é proibido o culto, mas é como se estivéssemos, né? Não por causa de leis autoritárias, de governos, né? Autoritários, não, mas a necessidade que nós temos de podermos, nesse tempo, de estarmos transmitindo os cultos, né? Através dos cultos online. Mas Deus tem os seus propósitos, né? É Ele quem nos guia bem direitinho, né? É Ele quem nos conduz. Ó graça maravilhosa! Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, me perdoar. Na cruz morreu por meus pecados,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças ao Cordeiro de Deus, Filho de Deus, o nosso Emanuel, amigo fiel, Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que está presente, aquele que disse que estaria conosco até a consumação do século, nunca nos deixaria, o supremo pastor, falado por Davi no Salmo 23, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar conosco. A sua presença é inegável, a presença dEle é infalível, Ele está conosco, Ele habita em nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, que o mundo não vai conhecer, mas vocês vão conhecer, porque Ele vai habitar em vocês, eu vou fazer morada em vocês. Então nós somos templos, nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós, aleluia, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos dá vida, nos vivifica para vivermos para a glória dEle, independente das circunstâncias, das dificuldades, dos obstáculos, das tristezas, das angústias, das labutas e labutas que a gente passa. Em Jesus Cristo, hoje, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou orar agora pelas mães, tá? Depois da pregação da palavra de Deus, fique conosco. Vai ser uma palavra bem direta, uma palavra objetiva até o seu coração. Então, da igreja, de pessoas, de irmãos que estão nos visitando, de pessoas queridas que estão nos visitando. Então, vai ser uma palavra muito abençoada, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelas mães, essas vidas preciosas demais, para o Senhor, do Senhor e para nós, Pai, para a igreja, para os lares, para a sociedade, para o mundo. E eu peço por todas aquelas que nesse dia estiverem passando, é um dia de alegria, de comemorar, mas aquelas que talvez estejam passando por um momento de aperto e de dificuldade, Pai, e às vezes não sabe o porquê, ou sabe a causa. Algumas até perderam os seus queridos, os seus filhinhos, mas o Senhor é o Consolador, é aquele que conforta os nossos corações em meio às dores. E hoje a gente entende que até a morte, nós somos vitoriosos diante da morte. Salmo 116,
preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, triunfamos sobre a morte na pessoa de Cristo Jesus. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus triunfou sobre a morte. Então, alegria nos corações, que não haja tristeza, que não haja nenhum sentimento que venha nos roubar essa alegria, tirar essa alegria dos nossos corações. Que seja assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Bom, vamos então, eu avisei no início, durante o início do nosso culto, o Evangelho de João, capítulo 9, não vou ler todos os versículos, mas eu vou dar uma parafraseada, tá? Então, continue conosco. Alguns entraram depois, mas estou vendo a dona Regina, rapaz, a dona Lelé. Deus abençoe, irmã Regina, poderosamente, tá? Mateus, não sei se é o Mateus Espíndola, tá? Marcelo, então, Leia Dias, não sei, tá? Não é problema de visão não, tá, irmãos? É porque está um pouquinho distante, né? Mas, olha, vai o meu abraço a todos vocês, a todos os irmãos e irmãs nesse momento. Então, o Evangelho de João, capítulo Estefânia Siriaco, Estefânia, Eliseu Oliveira, boa noite, Eliseu, boa noite, a Geisa Corsalete, Geisa e família, né? Então, todos os demais que eu já cumprimentei, presbítero Valdeir, sobre você, a sua casa, a igreja presbiteriana em Martinópolis, igreja amada, Deus abençoe todos vocês. Então, eu vou ler alguns versos, e aí depois eu vou estar dando uma parafraseada e destacando alguns, tá? Então, João, capítulo 9, deixe a sua Bíblia aberta. Os versos que eu vou primeiro pontuar são aqueles que eu vou argumentar em cima deles, dentro do nosso tema, dentro da nossa mensagem, tá? Então, primeiro, João 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora, João 9, versículo 7. João 9, 7. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele obedece, vai, lavou-se e voltou vendo. E agora, João 9, 38. João 9, 38. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Então o ex-cego de nascença afirmou, eu creio, Senhor, eu creio em ti, e o adorou. Vamos pensar nessa mensagem, o socorro de Deus para os aflitos, o socorro de Deus para os aflitos. Irmão, a gente tem falado muito sobre isso, sobre Deus. Às vezes a gente quer que ele caiba dentro da nossa humanidade. Quando eu falo de humanidade, são regras que a gente cria, né? E Deus, ele não cabe dentro das nossas normas. É muita ousadia, por que não dizer, é muita presunção nossa, querer que Deus caiba dentro dessa compreensão, sabe? Dentro daquilo que a gente formula em relação a Deus. Então não seja um crente bitolado, né? Quantas mudanças
acontecem na nossa vida quando a gente deixa, quando a gente se abre a palavra de Deus, a ser educado, a ser formado pela palavra de Deus. Então, para isso, não existe normas, não existe regras. Deus, ele vai quebrando tudo, como ele fez no Antigo Testamento, como ele fez no Novo, como ele está fazendo agora. Então, não queira, você vai se frustrar, se você quiser colocar Deus dentro do seu mundinho, dentro da sua caixinha de fósforo. Então Deus, ele vai muito além, e ele veio grafitar no nosso coração essa verdade, que nós temos que viver cada dia debaixo do cuidado dele, não temendo, não se angustiando, não deixando a tristeza, a ansiedade e outros males tomar conta do nosso coração, mas a gente avançar, a gente crescer na luz de Deus, na luz do Espírito Santo de Deus. Então, boas coisas vão acontecer conosco. O socorro de Deus para os aflitos. Era um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele pecou, e nem foram os seus pais, mas foi para que neles se manifeste o poder de Deus, se manifestasse agora, como vocês vão ver, o poder de Deus. E aí Jesus, o mestre por excelência, vai conversando com o cego, ensinando aos seus discípulos. No versículo 4, é necessário que a gente faça a obra de Deus. A noite vem quando ninguém se pode trabalhar, então faça. Se você quer viver, quer servir a Deus, faça agora. A gente não sabe o dia de amanhã, sabe o que a gente está vivendo, os dias que a gente está vivendo, a gente sendo limitado. A gente era tão livre, éramos tão livres, e isso agora está limitado. Que Deus restaure. Éramos tão livres e de repente se restringiu essa nossa liberdade ao espaço físico, não ao espírito, não ao agir do espírito através das nossas vidas, das orações, da pregação da palavra de Deus. Eu estou pregando, você prega nas redes sociais, você anuncia a Cristo. Então não tem como prender, algemar a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, não tem. Então, fisicamente, Jesus fala: vem a hora, e vai chegar essa hora, que a gente vai querer trabalhar e não vai poder, porque chegou a noite, estamos cansados, perdemos o vigor, passaram-se os nossos dias. Então nós temos que aproveitar hoje, o agora, o hoje e o agora. Então, quando sairmos, quando tudo isso passar, vamos sair dos nossos lares mudados, transformados, vamos nos equipar na igreja com adoração, com louvor, com entrega. Chega de criar obstáculos, regras nossas, normas, desculpas esfarrapadas, algumas que a gente cria e que até é compreensível e que a gente acha que é justificável. Não é, porque nenhuma delas é comparado à ação da graça de Deus nas nossas vidas. Então vamos sair dos nossos casulos que a gente cria, Vamos sair dos nossos buracos que a gente se enfia e vamos viver para a glória de Deus, somente para a glória de Deus, o socorro de Deus para os aflitos. Jesus vai socorrer esse cego. E, em primeiro lugar, o socorro de Deus para os aflitos.
é a sua luz. Ele mostra que é luz. E Jesus deixa bem claro, ele se revela ao aflito, ele se revela a nós como luz. Veja no verso 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Não é que Jesus andava ou andasse com um candeeiro, com a lamparina, ou com uma tocha, com qualquer outra coisa da época. Não, é porque Ele é a luz que ilumina os olhos espirituais, o coração, a alma do ser humano. Por isso, o nosso ser, a nossa alma hoje, só fica em escuridão, em trevas, se a gente permitir, se a gente aceitar isso. Porque se eu disser, Jesus vem e ilumina o meu ser, que está tão angustiado, que está tão triste, que está tão sem norte, sem rumo, vem, Senhor, e ilumina o meu coração. Ele vai vir e vai iluminar. No nosso texto, dentro da hermenêutica bíblica, o cego era cego de nascença. Ele não conseguia enxergar com os seus olhos físicos. E não foi por causa do pecado, porque algumas desgraças da vida, no Antigo Testamento, nos dias de Jesus, e hoje também não é diferente, algumas pessoas associam a prática do pecado. Sabemos que o pecado tem as consequências, mas nós não podemos fazer uma leitura generalizada e decretar que todo mal é decorrente do pecado, vem por causa do pecado. Então a gente já explicou isso algumas vezes, que vem pela permissão de Deus. Ele é soberano e ele permite alguns males nos atingir. Então, o cego era de nascença para a glória de Deus. Socorro para os aflitos. Primeiro, Jesus, ele se revela como luz. Em segundo lugar, ele nos ensina a crer, a agir com fé. Aqui vai ter os dois aspectos da fé, os dois aspectos do crer. Então, em primeiro lugar, o aspecto do agir pela fé para sermos agraciados por Deus. Foi no caso do cego. Jesus disse, olha, você vai, eu vou cuspir, eu vou fazer lodo, vou passar nos seus olhos e eu vou falar para você ir lá no tanque de Siloé e se lavar e você vai passar a ver, você vai passar a enxergar. Então é um agir pela fé, irmãos. É uma obediência, é uma ação que esse homem só pôde dar esses passos pela fé, porque ele jamais iria cair nesse absurdo. Alguém cuspir, fazer lodo, passar barro nos seus olhos e agora falar para você ir lá no tanque de Siloé e se lavar e você passar a ver. Mas talvez ele esteja falando para alguns de nós, agora, que a gente, ele acaba de fazer lodo, de passar barro nos nossos olhos. E eu não sei qual o seu problema, qual a sua cegueira, seja ela qual for, Jesus está trazendo luz, Jesus está te dando uma palavra, para você ir no tanque de Siloé, e você sabe aonde é esse tanque. O cego foi ao tanque de Siloé. Se foi só o conduzido, ele foi ao tanque de Siloé, e ele passou a ver, ele se lavou nas águas do tanque, e aí passou a ver. A partir do momento que Jesus está falando ao seu coração, e alguma área da sua vida, do seu ser, que está escuro, é escuridão, ele é a luz, ele quer trazer claridade
sobriedade a você, vá pela fé, vá, dê um passo de fé, vá até o tanque, ao Siloé da sua vida, as águas do tanque, do Siloé da sua vida, e lave-se, e você vai passar a ver, no nome de Jesus. Você tem que crer, você tem que agir. O aflito, o socorro de Deus para o aflito, vem pela luz que é Jesus, vem pelo agir, pela fé. Se não for assim, nada vai acontecer. Você vai ser um cego de nascença, você vai permanecer cego de nascença. Se você não agir pela fé, ir até o tanque, nada, nenhum milagre, nem um sobrenatural de Deus vai acontecer. Meus queridos, resumindo, essa história, ela trouxe um conflito tremendo, porque o dia era de sábado, e os fariseus que estavam ali implicaram, esse se faz de cego, por 2 inquéritos, trouxeram os pais, por 2 inquéritos, esse cego também, ele é passado pelo conselho dos religiosos da época, ele é sabatinado, literalmente, ele é sabatinado, é um dia de sábado, e ninguém podia curar, ninguém podia fazer nada no dia de sábado, mas eram hipócritas, eram fariseus, criaram as suas normas e as suas tradições e as suas regras e queriam que Deus coubesse e ficasse nelas, mas Deus não cabe no nosso mundo, Deus não cabe nas nossas normas, nas nossas regras religiosas. Se um pregador fala baixo, ele é criticado. Se um pregador fala alto, ele é criticado. Então, vá catar coquinho aonde você quiser, porque hoje, em Cristo Jesus, nós temos liberdade de falar abertamente a palavra de Deus, grafitar essa palavra de Deus no seu coração, com letras garrafais, aqui e na eternidade. Um dia, quando você chegar lá, essa palavra, ela vai te conduzir diante da pátria celestial, vai te levar ao trono da soberania, e que seja para a graça, para a vida eterna, para a salvação eterna com o Senhor. Esse homem vence, os pais dele se omitem, mas ele encara o conselho. A segunda parte, ele passa a evangelizar o cego. A ousadia já está no coração desse homem, e eles confrontam esses opositores. Quando você for querer viver para Deus, lembre-se disso. Sempre vai haver o grupo da oposição, dos opositores. Eu não quero fazer um julgamento falso, errado, desculpa, não falso, mas errado. Mas muitas pessoas, elas não vivem para Deus por causa, elas não buscam Deus por causa de outros. Você sabia disso? Por causa da sociedade. Mas se eu me batizar naquela igreja, se eu for publicar profissão de fé, pastor, será que não dá para fazer num lugar escondido, isolado? Porque eu não posso fazer isso. Minha família, meus amigos, a sociedade, enfim, sabe? Oposição, pessoas que não conseguem viver para Deus por causa de oposição. A cada dia, eu vou quebrando essas regras, essas oposições, principalmente quando eu percebo a lucidez e a sobriedade, que elas não se encaixam dentro dos princípios bíblicos,
da palavra, das sagradas escrituras. E o que é que a gente prende? Igreja reformada, somente as escrituras. Então nós vivemos publicamente a nossa profissão de fé, que as escrituras é a nossa única regra de fé e de prática. Então, com todo temor e tremor e sobriedade, eu não posso me intimidar se estou sendo oprimido, né, ou perseguido por causa da palavra de Deus. Esse cego, ele é muito sábio. Ele já começa a receber a sabedoria divina em pouco tempo. Ele já começa a receber a sabedoria divina. Até que Jesus se revela para ele, o socorro de Deus para os aflitos. É luz, versículo 5. Versículo 7, é ação pela fé, temos que agir. Em último lugar, nós não nos adequamos a esse mundo, tá? Então, é dentro dessa minha última fala, né? Jesus não se adequou à sua época, os profetas não se adequaram à sua época no Antigo Testamento, e esse mundo contemporâneo também, ele não pode impor sobre nós, tá? Então, se a gente quiser crescer na nossa vida espiritual, com toda lucidez, com toda claridade, com toda luz, porque desde que eu me converti, então a gente vai sendo formado, e não tem como a religião, a igreja, não ter uma grande participação nisso. Mas à medida que você vai crescendo, você vai entender que algumas coisas da religião e da igreja era coisa da religião, era coisa da igreja. Irmãos, eu quero falar isso com muito cuidado, para que você não tome desvios que quebram, que ultrapassam os princípios da palavra de Deus, e aí você está usando a minha fala para justificar. Não é isso, e vocês me entendem muito bem. Então, eu vou tentar, de forma prática, esclarecer. Por exemplo, alguns que eram de um tempo atrás da igreja, quando não se podia, na igreja, usar violão, porque o violão era um instrumento mundano, então não podia trazer para a igreja, porque eram os boêmios que usava nas serenatas, enfim, à época, nos bares, aí não podia. Outra coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, e por causa disso aqui, muitos saíam da igreja, dava muitos problemas dentro da igreja. Você quer ver outra coisa que a gente foi ensinado, alguns de vocês, que não podia bater palma. E aí, quando chegava naquela coisa, quando chegava na igreja, era aquela coisa horrível. Qual é o grupo dos que bate palmas e o grupo dos que não bate palmas? Às vezes a gente trazia um pregador de fora e ele ficava uma múmia, né? Porque ele não podia bater palma. O outro ou outros davam uma olhadinha, né, assim de lado, para saber se a igreja batia palma ou não, porque aí ele ia no embalo. Vocês estão entendendo? Então tem algumas coisas que nós criamos e que a gente tem que se libertar. Eu estou citei esses dois exemplos, mas tem muito mais coisas, sabe, gente, que nós somos bitolados. A nossa visão é muito pequena, porque nós não conhecemos as Escrituras e nem conhecemos Deus como deveríamos conhecer, porque não lemos as Escrituras como deveríamos, porque se lêssemos as Escrituras, nós teríamos luz
e proximidade de Deus, e dentro das nossas limitações, Ele vai se revelando a nós, tá? Então a revelação de Deus, ela está completa, não tem mais o que Ele se revelar. Agora, o que a gente precisa é de aplicação da palavra de Deus na nossa vida. E para aplicarmos de maneira coerente, então nós precisamos viver no temor do Senhor, em obediência, e viver para Deus. Que choque grande foi Jesus para os seus dias. Foi quebrando tradições, normas dos religiosos, querendo prender, segurar Jesus, matar Jesus, lançar despenhadeiro abaixo. E Jesus disse: olha, vão e diga para João Batista que o cego vê, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Oh, irmãos, Jesus, ele não estava preocupado, ele não estava preso aos religiosos da época, aos opressores da época. Então é tão bom quando a gente vai tendo essa compreensão, e de algumas coisas, de alguns laços, a gente vai se libertando e vivendo para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela noite, obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. É luz, Pai, o Senhor é a luz no nosso coração, que brilha em tempo de escuridão, quando a nossa alma está oprimida, quando a nossa alma está triste, angustiada, e aí é trevas completa. Então o Senhor vem e traz alívio para os aflitos, socorro para os oprimidos. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em mim, na nossa igreja, aqui em Santo Anastácio. Obrigado pelas famílias que aqui congregam, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Que essa palavra vá a todos os corações. Agora, eu peço no nome santo de Jesus, a todos os corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tá, a última base do nosso argumento, do último argumento, é o verso 38, tá? É o 9:38. Ele passa a crer. Eu falei dos dois crês, né? A cura que ele recebeu de Jesus, ele agiu, foi até o tanque de Siloé, e depois Jesus, ele pergunta quem era Jesus. E aí Jesus pergunta se ele crê nele como Messias, como Filho de Deus. E aí, verso 38, ele crê e adora Jesus, né? Evidência da fé. Adora Jesus, cai aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça próspero. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.